aí, pessoal? Bem-vindos de volta ao canal Caminho Sereno. Hoje eu trouxe uma história que vai arrancar lágrimas dos seus olhos. Uma história sobre o amor mais puro que existe, o amor de mãe. Imaginem passar 25 anos da sua vida procurando por alguém, 25 anos acordando todos os dias com a mesma pergunta: será que ela ainda está viva? Essa é a história de Ricardo, um homem de 32 anos que nunca desistiu de procurar sua mãe. E o que aconteceu quando ele finalmente a encontrou? Vocês não vão acreditar. Antes de começar essa jornada emocionante, se vocês são daqueles que acreditam no poder do amor e da perseverança, deixem o like e se inscrevam no canal. Vamos juntos nessa. Nossa história começa em 1999, numa pequena cidade do interior. Ricardo tinha apenas 7 anos quando sua vida mudou para sempre. Ricardo era uma criança como qualquer outra. Brincava de carrinho na terra batida do quintal, corria pelos corredores da casa atrás do cachorro da família e todas as noites, antes de dormir, ouvia sua mãe, Carmen, cantando uma canção de ninar. Carmen tinha 28 anos na época. Era uma mulher simples, trabalhava como doméstica, mas para Ricardo, ela era a pessoa mais importante do mundo. Ela sempre dizia: meu filho, não importa o que aconteça na vida, mamãe sempre vai te amar. Mas a vida de Carmen era complicada. Ela estava em um relacionamento abusivo com o padrasto de Ricardo. As discussões eram constantes, as ameaças eram diárias e o medo era uma presença constante naquela casa. Foi numa terça-feira de março que tudo desmoronou. Ricardo lembra até hoje. Ele estava na escola quando a diretora o chamou para conversar. Seu avô vai te buscar hoje, ela disse. Ricardo estranhou. Por que não era a mãe? Quando chegou em casa, a realidade o atingiu como um soco no estômago. As roupas de Carmen não estavam mais lá. Suas fotos haviam sumido. Era como se ela nunca tivesse existido. O avô de Ricardo, com lágrimas nos olhos, explicou que Carmen teve que ir embora. Ela estava em perigo, meu filho. Ela teve que partir para se proteger. Mas para uma criança de 7 anos, essas palavras não faziam sentido. Ricardo passou meses esperando ela voltar. Todas as noites, ele deixava a janela do quarto aberta, achando que ela ia aparecer. Ele guardou todos os desenhos que fazia na escola para mostrar para ela quando voltasse. Os anos passaram, mas a esperança de Ricardo nunca morreu. Aos 15 anos, ele começou sua própria investigação. Visitava cartórios, delegacias, hospitais, perguntava para qualquer pessoa que pudesse ter conhecido Carmen. Ele criou perfis em todas as redes sociais possíveis. Postava a mesma foto todos os anos no aniversário da mãe. Uma foto dela sorrindo, segurando ele no colo com a legenda: mãe, se você ver isso, por favor, me encontre. Seu filho Ricardo te ama. Houve momentos em que Ricardo pensou que tinha encontrado pistas. Uma vez, aos 22 anos, ele viajou 800 quilômetros porque alguém disse ter visto uma mulher parecida com Carmen trabalhando num mercado. Não era ela. Outra vez, ele recebeu uma ligação de uma assistente social dizendo que havia uma mulher internada num hospital que se parecia com a descrição que ele havia dado. Ricardo dirigiu a noite toda, chegou no hospital às 6 da manhã e mais uma vez não era ela. Vocês conseguem imaginar? 25 anos procurando, 25 anos de quase encontrei, 25 anos acordando com esperança e dormindo com decepção. Em 2024, aos 32 anos, Ricardo estava começando a perder a esperança. Ele havia se casado, tinha um filho pequeno e sua esposa, Maria, sempre o apoiou na busca. Mas ela via como aquela dor estava consumindo o marido. Foi numa quinta-feira, 14 de março, exatamente 25 anos depois daquele dia terrível da infância, que o telefone de Ricardo tocou. Do outro lado da linha, uma voz que ele não reconheceu. Alô? Você é o Ricardo que está procurando pela Carmen Santos? O coração de Ricardo parou. Sim, sou eu. Por quê? Ele respondeu com a voz tremendo. Eu trabalho numa casa de repouso aqui em São Paulo. Tem uma senhora aqui que sempre fala de um filho chamado Ricardo. Ela diz que perdeu o contato com ele há muitos anos. Ricardo não conseguiu falar.
Eram 25 anos de esperança se materializando numa simples ligação telefônica. Como ela é? Ele conseguiu perguntar. Ela tem cabelos grisalhos agora, mas seus olhos são muito expressivos. Ela sempre diz que tem certeza de que o filho dela está procurando por ela. Ricardo não dormiu naquela noite. Às 5 da manhã da sexta-feira, ele já estava na estrada. Eram 400 quilômetros até São Paulo. Nunca uma viagem pareceu tão longa e tão rápida ao mesmo tempo. Durante toda a viagem, 1000 perguntas passavam pela cabeça de Ricardo. E se não for ela? E se ela não me reconhecer? E se ela não quiser me ver? Mas uma voz interior dizia: é ela. Você sabe que é ela. Quando Ricardo chegou na casa de repouso, às 11h30, ele teve que se sentar no carro por 10 minutos para conseguir respirar. Suas mãos tremiam. Seu coração batia tão forte que ele achava que ia explodir. Ele entrou na casa de repouso e se apresentou à recepcionista. Eu vim ver a senhora Carmen Santos. A recepcionista sorriu. Ah, você deve ser o Ricardo. Ela não para de falar de você. E então, depois de 25 anos, depois de 9.125 dias de saudade, Ricardo caminhou pelo corredor em direção ao jardim onde sua mãe estava. Carmen estava sentada numa cadeira de rodas, olhando para as plantas. Aos 53 anos, ela estava mais frágil, seus cabelos estavam brancos, mas quando ela se virou e viu Ricardo, meu filho, foi tudo o que ela conseguiu dizer antes de começar a chorar. Ricardo correu até ela, se ajoelhou ao lado da cadeira e a abraçou como se fosse ainda aquele menino de 7 anos. Mãe, eu procurei por você todos os dias da minha vida. Eu sabia que você me encontraria, ela respondeu, passando a mão no rosto do filho. Eu sempre soube. Entre lágrimas e abraços, Carmen contou toda a verdade para Ricardo. Ela havia sido ameaçada de morte pelo ex-companheiro. Ele disse que se ela não sumisse da cidade, ele mataria tanto ela quanto Ricardo. Eu não tinha escolha, meu filho. Ele disse que se eu tentasse te levar comigo, ele nos encontraria e faria algo terrível. Eu parti para te proteger, Carmen explicou, segurando as mãos de Ricardo. Durante todos esses anos, Carmen viveu em diferentes cidades, sempre com medo, sempre com saudade, mas sempre com a certeza de que um dia ela reencontraria seu filho. Carmen foi diagnosticada com Alzheimer há 3 anos. Estava numa casa de repouso porque não tinha mais ninguém. Mas mesmo com a doença, ela nunca esqueceu do Ricardo. Você é a única coisa que minha mente nunca deixa escapar, ela disse. Hoje, 6 meses depois desse reencontro, Ricardo visita sua mãe todos os fins de semana. Ele trouxe Carmen para morar numa casa de repouso perto da cidade dele. Para poder estar mais presente, Carmen conheceu a nora e o neto. Ela pode não lembrar de todas as conversas por causa do Alzheimer, mas sempre que vê Ricardo, seus olhos brilham de uma forma especial. Esta história nos ensina que o amor de mãe é a força mais poderosa do universo. Mesmo separados por 25 anos, mesmo com uma doença que apaga memórias, o coração de uma mãe nunca esquece do filho. Ricardo me disse uma coisa que nunca vou esquecer. Eu passei 25 anos procurando minha mãe, mas descobri que ela nunca esteve realmente perdida. Ela sempre esteve aqui. E ele apontou para o peito. No meu coração. Às vezes a vida nos separa das pessoas que amamos, mas o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de nos reunir novamente. E vocês? Tem alguém que não vem há muito tempo e gostariam de reencontrar? Alguém que gostariam de abraçar mais uma vez? Os comentários estão abertos para vocês dividirem suas histórias conosco. Se essa história tocou o coração de vocês como tocou o meu, deixem o like, compartilhem com alguém que precisa acreditar no poder do amor e se inscrevam no canal para mais histórias emocionantes como essa. Ah, e Ricardo pediu para eu deixar um recado para vocês. Nunca desistam de procurar por quem amam. O amor sempre encontra um caminho. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma história que vai mexer com as suas emoções. Até lá, lembrem-se, o amor de família é eterno. Um abraço e tchau!